Olá, eu sou Aparecido Donizete, esse é o seu canal Diversunto. Antes eu quero pedir que você compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e dê um like aí curtindo o nosso vídeo. Estou fazendo esse vídeo para falar sobre as doutrinas que são criadas e às vezes induzem as pessoas a acreditar que a Bíblia está dizendo exatamente o que a pessoa está passando, mas às vezes só é indução. A Bíblia mesmo está dizendo outra coisa. Eu digo que nós temos um problema. Às vezes as pessoas elas estudam a Bíblia com uma doutrina na cabeça e aí quer fazer a Bíblia dizer exatamente o que a doutrina dela diz. O correto seria estudar a doutrina com a Bíblia na cabeça. E se a doutrina estiver contrária à Bíblia, é trocar a doutrina, nunca a Bíblia. E hoje eu quero falar sobre Leandro Quadro, da Mira da Verdade. Irmãos, eu não vou estar julgando a vida do pastor, tá? Somente o santo pode julgar uma pessoa e eu não sou santo, tá? Quer dizer, sou santo de santificado, mas não de essência. Somente o santo de essência pode julgar os outros. O que eu vou estar julgando é o pensamento do pastor Leandro Quadros e não a pessoa dele, tá? E a pessoa do pastor Leandro Quadros é ele, Deus, ele sabe da vida dele com Deus e eu não vou estar julgando ele. Mas eu quero debater sobre o vídeo quando ele responde a uma pergunta sobre Gênesis 35:18. Vamos ver o vídeo. Vocês defendem a mortalidade da alma, mas Gênesis 35:18 deixa claro que o homem tem uma alma. O texto deixa claro que saiu uma alma de Raquel, porque havia morrido. Ou, com todo respeito, o senhor vai me dizer que o texto é simbólico? Gênesis 35:18, professor, com relação à imortalidade da alma. Afinal de contas, saiu uma alma de Raquel quando morreu ou não? Vamos lá, meu irmão, para Gênesis 35:18. Realmente, meu irmão, algumas traduções nossas, bíblicas, não favorecem a compreensão correta desse texto. Em várias traduções nossas, aparece o termo saiu a alma de Raquel. Eu vou ler, por exemplo, aqui a Almeida, Revista Atualizada, e depois eu quero sugerir para o irmão que a palavra alma, como aparece aqui, ela não é uma tradução eficaz. Não é porque eu não creio, mas eu quero lhe mostrar algumas traduções bíblicas que expressam melhor a ideia original do autor. Tá? Então, na Almeida, você lê o seguinte, Gênesis 35:18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Ou seja, quando saiu a alma de Raquel, deram o nome à criança de Benoni. Assim está na Almeida. Agora veja, por exemplo, eu vou pegar aqui para você a Nova Versão Internacional e também a TEB, a Tradução Ecumênica da Bíblia, para você ver como que esses textos traduzem Gênesis 35:18 e também 1 Reis 17, 21 e 22, que tem ali o mesmo problema, diríamos assim, né? Aí ele vem e diz assim: já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome Benoni. Veja, isso aqui condiz mais com a ideia e com o pensamento hebraico. O pensamento hebraico não imaginava nunca uma alma no sentido de uma entidade saindo fora do corpo para sobreviver de forma consciente. Aqui os tradutores devidamente traduziram por vida, ao sair-lhe a vida. E na tradução ecumênica da Bíblia, olha como está traduzido aqui, ó. No seu último suspiro, no momento de morrer, ela o chamou de Ben-Oni, filho do luto, mas seu pai o chamou de Benjamim. Então veja, traduzir por vida ou por suspiro é o melhor de acordo com o original. Então, meu irmão, recomendo que o irmão assim avalie essas traduções, entre outras, e aí você vai perceber que elas estão mais em harmonia com o pensamento hebraico do que com a Almeida atualizada neste caso, e também ali em 1 Reis 17, 21 e 22.
Então, como nós vimos aí, o pastor Leandro Quadro, ele usa aí três traduções, né, para poder, então, justificar o seu pensamento, a sua forma de entender a doutrina da alma. E ele usa a tradução Almeida atualizada, né, e também usa a Bíblia Nova VI e usa esta Bíblia ecumênica. Eu não vou falar sobre a ecumênica porque eu pesquisei na internet e você não encontra ela. O que você encontra é um dizer assim, que esta Bíblia foi traduzida usando, né, ali uma tradução francesa. Então, quer dizer, já traduziram da tradução francesa e ainda não diz se essa tradução francesa foi traduzida do grego ou se usaram uma outra tradução de outra língua, né, para traduzir ela, e acaba fugindo muito do que o texto diz. Mas as duas outras traduções que ele usa ali, uma é a Almeida atualizada e outra é a Nova VI. Eu vou usar a Almeida Fiel, porque a Almeida Fiel ela é a melhor Bíblia para você estudar doutrinas, porque ela não muda a tradução da palavra, ela mantém sempre a mesma tradução, como o próprio nome já diz, fiel. Na Almeida Corrigida Fiel, só para você fazer a comparação dos textos, diz assim, ó: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe o nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Isto em Gênesis 35, 18. Agora vamos para 1 Reis 17, 21 e 22. Diz: então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Então você percebeu aí que a Bíblia Almeida Fiel não houve mudança. Ela usa a palavra alma lá em Gênesis, e aqui também ela usa a palavra alma em 1 Reis. Ela não mudou a tradução da palavra do original. Agora vamos para o Salmo 42, versículo 5, ainda continuando na tradução Almeida Fiel. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Veja que ela permanece traduzindo sem mudar a palavra. O nome da tradução é fiel, então ela permanece fiel na tradução. Agora vamos para um outro assunto, continuando ainda na Bíblia Fiel. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 22, diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. A palavra que a Bíblia Fiel traduziu por inferno aí, no original é Hades, tá? No grego seria: e no Hades ergueu os olhos. E a Bíblia Fiel ela traduziu por inferno. Continuando ainda na tradução fiel, pode ver que em Atos 2:27 diz: porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. No versículo 31 está escrito assim: nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Veja, a palavra que é traduzida por inferno aí, no original, ela é Hades. E o mesmo lá de Lucas, capítulo 16, da parábola do rico e Lázaro. Pode ver que eles não mudaram, na Almeida Fiel não mudou a tradução da palavra, usou a mesma palavra, inferno, para Hades. Agora veja Apocalipse capítulo 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. O tradutor continua usando a mesma palavra, inferno, para traduzir Hades. Ele não mudou nenhuma vez, assim como ele usou a mesma palavra, alma. Então, como você viu aí,
A tradução fiel, ela não tem intenção de provar um pensamento próprio, então ele mantém a mesma palavra em todos os textos. Já o tradutor da Nova VI dá uma impressão que quando ele quer que a Bíblia fale o que ele pensa, então ele muda a palavra para aquilo que dá algo mais próximo do que ele pensa. E quando ele fica encurralado, que ele não pode usar aquela palavra, então ele volta ou para o original, ou então ele traduz para o correto, que seria a tradução. Agora eu vou mostrar para você na tradução da Nova VI, aquela que ele diz que é a mais apropriada. É a mais apropriada porque ele quer que fale o que ele quer que fale. Veja Gênesis 35:18. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Agora vamos para Salmos, capítulo 42, versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Pode ver que aqui ele usa a palavra alma, ele já não usa a palavra vida para traduzir o texto, porque ia ficar muito estranho para ele dizer, né? Por que você está assim tão triste, ó minha vida? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ia ficar estranha a vida perturbada dentro da gente. Veja que em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 21 e 22... Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Veja que aqui ele volta a usar a palavra vida. E a tradução Almeida Fiel, ela continua fiel na tradução. Ela usa a palavra alma para traduzir os 3 textos. Ela não fica mudando segundo o que lhe interessa. É o que nós vemos aqui no tradutor. Parece que o que a doutrina dele, a doutrina que ele defende, ele puxa os textos para falar do jeito que ele quer. Vamos ver os outros textos seguintes. Veja o texto de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu seio. Pode ver que aqui no versículo 23, ele usa a palavra no original, Hades. A Almeida Fiel, ela traduziu por inferno. Veja que em Atos capítulo 2, versículo 27, ele traduz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. A palavra aqui que ele traduziu por sepulcro é Hades. Lá na parábola do rico e Lázaro, ele não traduziu, ele manteve Hades, porque já pensou ele colocar sepulcro lá? Dentro do sepulcro o rico está sendo atormentado, levantar os olhos e ver Abraão ao longe, ia ficar estranho, né? Versículo 31 diz assim: porventura isso falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Pode ver que aqui novamente ele usa a palavra Hades, ele traduz por sepulcro. E a tradução Almeida Fiel, ela traduziu lá em Lucas Hades por inferno, aqui ela traduziu por inferno, e lá em Apocalipse também ela traduziu por inferno. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Pode ver que aqui ele mantém a palavra Hades, ele não traduz por sepulcro. Porque já pensou se ele traduzisse por sepulcro? Então a morte e o sepulcro foram lançados no lago de fogo? Ia ficar estranho, né? Então pode ver que o tradutor da Nova VI, ele fica mudando, né, a tradução de uma palavra segundo o que interessa ao pensamento dele. Então a tradução melhor que você deve usar é a tradução Almeida Fiel, que ela não fica mudando, tá? Ela usa sempre a mesma palavra para traduzir. Então o que a gente vê aí é que o tradutor da Nova VI, ele muda as palavras fazendo com que a Bíblia diga, né, se aproxime mais do que ele pensa, mais do que ele quer passar, e não do que o autor quis passar. Mas voltando lá para o texto de Gênesis 35:18, independente de usar a tradução Almeida
fiel ou de usar a nova VI, o texto lá diz assim na Almeida, porque morreu, né? Então lhe saiu a alma, porque morreu. E na tradução Nova VI diz, porque lhe saiu a vida, porque morreu. Então, independente de você usar ali alma ou vida, o texto está dizendo que alma ou vida é algo que sai da pessoa e continua. Porque o texto não diz ali, ó, lhe acabou a alma ou lhe acabou a vida. Diz saiu a alma ou saiu a vida. Tanto faz a tradução que você usar. E tudo que sai é porque está dentro. E quando sai, ele vem para fora. E se ele não for para dentro de um outro lugar ou não voltar para dentro de onde ele estava, ele vai ter que ficar vagando aqui fora. Então tudo que sai continua. O que deixa de existir é aquilo que acaba, é aquilo que termina. Então se ali o autor quisesse dizer que a vida é uma força, uma energia, como o pastor aí parece que quer passar para nós, ele teria dito assim, porque lhe acabou a vida porque morreu. Ou então porque lhe acabou a alma porque morreu, cessou e terminou, coisa desse tipo. Mas ele diz, saiu a alma, saiu a vida. Então tudo que sai, continua. Não tem jeito de sair e não continuar. Saiu porque estava dentro, foi para fora e vai continuar. E deve ir para algum lugar. Então o que o autor quer dizer? O autor quer dizer exatamente o que está escrito, irmãos. A alma é algo que está dentro do corpo, como diz lá em Salmo 42, porque te perturba dentro de mim, ó minha alma. Então a alma está dentro do corpo. E o autor está dizendo que quando morre, a alma sai. E se sai, ou ela fica do lado de fora vagando, ou ela vai para algum lugar. E em cima aqui no vídeo, tem um outro vídeo aí que fala para onde a pessoa vai, para onde a alma vai quando a pessoa morre. E o que nós temos que entender é que quando o autor escreve alguma coisa, ele está escrevendo aquilo que ele quer nos falar. E não precisa ninguém vir nos induzir ao que o autor quis dizer. Mas é exatamente como está escrito. É isso que o autor quis dizer. A alma saiu dela porque ela morreu, ou a vida saiu dela porque ela morreu. Então é isso daí. Se você gostou do vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Depois eu vou fazer alguns outros vídeos, falando também de outras explicações de outras pessoas.